É hoje, galera, às 4 da tarde, no Heriberto Hilsen, tem Criciúma Sport, a estreia do novo treinador do Sport, Gilmar Dalpozo. Isso mesmo. E ó, a possibilidade dele colocar 3 zagueiros no time para enfrentar o Criciúma do Eduardo Batista. O Criciúma que está na 4ª colocação, o Sport está na 8ª posição nesse momento, quer dizer, Sport fora do G6 e precisa vencer, hein? É um jogo de 6 pontos. Detalhe, vou trazer para vocês as escalações, a arbitragem, onde você vai assistir o jogo e histórico de confrontos. O Sport nunca venceu o Criciúma jogando lá no Heriberto Hilsen. Vou trazer os detalhes para você. Mas tabu, né? E o Sport tem, né, quebrado alguns tabus esse ano, né? Fortaleza lá dentro, Juventude também. Vou trazer todos os detalhes de Sport Criciúma para você agora no vídeo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Pois é, o Campeonato Brasileiro da Série B, né, na sua 16ª rodada, já começou com 2 jogos, 2 vitórias dos mandantes. O Cuiabá venceu o América por 1-0 e o Fortaleza venceu a Ponte Preta por 2-0 nos jogos que aconteceram na quarta-feira, tá bom? Aliás, na quinta-feira, desculpa, foram na quinta-feira os 2 jogos. Bom, vou trazer o histórico de confrontos porque o Criciúma leva vantagem em relação ao time do Sport, hein, galera? Para vocês, né, ficarem sabendo os jogos realizados, o histórico realmente desse duelo Sport e Criciúma. Pois é, logo mais, 4 da tarde. Aliás, deixa eu trazer aqui os dados da CBF, tá? Tá aqui no site da CBF. O jogo vai ser transmitido na plataforma da ESPN Disney+, tá? Exclusiva da ESPN Disney+. O jogo nesse sábado, no Heriberto Hilsen, em Criciúma, Santa Catarina, 16 horas. Vamos ver a arbitragem aqui. O árbitro é o Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, tá? O assistente 1 é Luanderson Lima dos Santos, também da Bahia. Assistente 2 é Fernando Krieger, do Mato Grosso. Quarto árbitro, William Machado Estevam, de Santa Catarina. O assessor é Antônio Rogério Batista, do Prado de São Paulo. O VAR, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. Assistente de VAR é Lilian da Silva Fernandes Bruno, também de São Paulo. Observador de VAR é Ednilson Corona, de São Paulo. E o José Thiago Alves Reis é o Quality Manager. Bom, o histórico de confronto é interessante, galera. Eu nem imaginava. Fui pesquisar e achei que o Sport nunca venceu a equipe do Criciúma jogando lá, no Heriberto Hilsen, tá? Foram realizados 7 confrontos, tá? Aliás, desculpa, 9 confrontos entre as duas equipes, 9 confrontos lá em Santa Catarina, 9 confrontos, com 7 vitórias do Criciúma e 2 empates, tá? O Sport nunca venceu o Criciúma lá, então tabu foi feito para ser quebrado. Então, já havia se ditado, né? Que é novo, né? Só vindo pela primeira vez. E aí é o jogo para o Sport tentar vencer, né, e quebrar esse tabu. Na história entre Sport e Criciúma foram realizados 19 jogos, tá? 5 vitórias do Sport, 6 empates e 8 vitórias do Criciúma. 5 vitórias do Sport, 6 empates e 8 vitórias do Criciúma no histórico de confronto das duas equipes. Bom, o Criciúma, lá do técnico Eduardo Batista, que conhece muito bem, aliás, começou na equipe do Sport, para mim, um dos grandes treinadores do futebol do Brasil, lê muito bem o jogo, tem uma dinâmica, já está há bastante tempo lá no Criciúma, então, quer dizer, vem bem demais. O time do Criciúma que deve ter o Ayrton Rodrigues, o César Martins, Luciano Castan, que jogou aqui no Sport, o William Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero, tá? Felipe Matheus, Marcelo Hermes, Vagninho. O Eduardo Batista é o treinador. O Sport, eu estava conversando, acho que ontem, se eu não me engano, e a informação que a gente tem é que o Sport deve ir com 3 zagueiros, tá? Vai fechar bastante ali a casinha, jogar com o Marcelo Aju, vai
segundo informações, fazer essa proteção de zaga. Marcelo Aju, Marcelo Benevenuto e o Zé Marcos, tá? O Sport pode jogar com o Augusto Poço na direita, com o jogador mais agudo, ou o Matson, e na esquerda o Filipinho. Aí o meio-campo da equipe do Sport não vai ter o Zé Lucas. Ele foi vetado, na verdade, por questão de poupar o atleta, que teve uma lesão no tornozelo. O departamento médico não recomendou a viagem, ele ficou fazendo tratamento. Então, o meio-campo deve ser o Pedro Martins, tá? Fazendo essa função, e o Biel. E aí, opção, se ele vai colocar um jogador de meio ou se vai colocar 3 atacantes. E aí, se ele colocar 3 atacantes, Yuri Castilho e o Cleison, Barleta e o Perotti, com o Pedro Martins e o Fábio Matheus funcionando os dois. Mas o Biel, ele pode colocar o Biel e tirar um atacante, jogar com 2 atacantes, jogar com o Barleta e com o Perotti, deixar o Yuri Castilho e o Cleison no banco. Então, essas são opções e variáveis do técnico Gilmar Dalpozo, que está estreando no comando da equipe e já entra pressionado porque a torcida não aprovou, em sua grande maioria, a contratação do Gilmar Dalpozo. Mas ele disse que realmente tem hoje uma condição, estudou melhor a Série B, assistiu 50 jogos, segundo ele falou na entrevista coletiva de apresentação. Então a gente aguarda para ver se ele consegue realmente montar um time competitivo, um time que tenha saiba jogar de forma reativa, porque o Sport, principalmente em casa, não estava propondo o jogo. A verdade é que o Sport não tem jogadores hoje que podem propor o jogo, a não ser o Carlos de Pena, que é o jogador de transição, e jogar sempre com essa bola pelas beiradas de campo, né? Eu acho que o Sport precisa usar mais o corredor, precisa usar mais o jogo por dentro, né? Essa função de jogar por dentro acho que é importante hoje, porque há uma marcação muito eficiente, né, no sistema de zaga, e o Eduardo Batista lê muito bem o jogo, quer dizer, é um duelo muito bom, de um treinador que realmente hoje, na minha opinião, é um grande treinador, sou fã do trabalho do Eduardo Batista, e dizer que nesse momento o Criciúma é o quarto colocado, tem 27 pontos, com 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, marcou 17 gols, sofreu 11, saldo 6. O time do Sport é o oitavo, com 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, marcou 18 gols, sofreu 11. Tem um saldo de 7. Então, quer dizer, hoje o saldo do Sport é maior, o Criciúma é 6, o do Sport é 7. O Criciúma marcou 17 gols, o Sport marcou 18 a mais. E ambos tomaram 11 gols, quer dizer, no Sport, obviamente, vai tentar, eu acho que de forma ser mais reativa, né? Porque eu acho que não vai propor o jogo lá dentro do Heriberto Rios. O Criciúma vem de vitória, 1-0 em casa sobre a equipe do São Bernardo, e o Sport vem de derrota, perdeu de 2-1 no finalzinho do jogo para o time do Fortaleza, tá? O Sport que vem de 4 jogos sem saber o que é vitória, tá? O Sport empatou, são 3 empates, empatou com a equipe do Atlético Goianiense, tá? Em casa, empatou com o São Bernardo fora de casa, e empatou em casa com o Atlético, tá? São 3 empates da equipe do Sport. A última vitória do Sport foi na 11ª rodada, venceu o Náutico por 2-0 jogando no estádio da Ilha do Retiro, tá? Então, depois o Sport empatou com o Atlético na 12ª rodada, 13ª empatou com o São Bernardo fora de casa, foi um bom resultado, mas com um homem a mais o Sport. Depois o Sport empatou com o Atlético Goianiense em casa e na última rodada perdeu para a equipe do Fortaleza por 2-1, jogando lá na Arena Castelão. Então agora está descendo a ladeira, né? O Sport está descendo, o Sport foi líder e agora já está na 8ª posição, então tem que se ligar. Agora também, se você vence, vai a 28 pontos aqui, mas não passa nem o Fortaleza nem o Vila Nova, porque o Sport só tem 6 vitórias e com a vitória chegaria a 7ª vitória. Mesmo com 28 pontos, desculpa, não chegaria ao número de vitórias que hoje tem o Fortaleza, que já jogou, e o Vila Nova ainda que vai jogar. Então, vai ser legal. Galera, acompanhem que a gente vai estar fazendo hoje, né, tudo, atualizando vocês e deixando, né, você bem informado. E depois tem um pós-jogo com melhores momentos para a gente acompanhar
e conversar com vocês aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, dá moral, agradeço de coração, grande sabadão para todo mundo, Deus abençoe. Valeu, galera, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal, valeu!